Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Oi, tudo bem? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Lu? Tudo bem, tudo certo. E hoje não estamos sozinhos, né? Apesar de a gente estar vestido com a mesma roupa aqui, né? A gente veio de uniforme porque a gente é da casa. Hoje a gente tem um convidado, Pedro, super mega especial. Pedro, obrigada por aceitar o convite primeiro, viu? Seja muito Seja muito bem-vindo. bem-vindo. Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia também. Boa noite a todos vocês que estão ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui com essas duas pessoas incríveis, né? Que comungam o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de interesse e de abertura de alma que nós temos, né? Ai, que lindo, Pedro, maravilhoso. Gente, o Pedro, primeiro, né, a gente começa com as fofocas, só para vocês saberem. O Pedro também estuda com a gente lá no IGEP, né? Mas o Pedro está mais avançado, né? O Pedro já está praticamente o analista junguiano aqui, né? O Pedro, para além dos conhecimentos do inconsciente, né, de Jung, e de tudo mais, ele ainda, né, ele abraçou os símbolos da astrologia e do tarô, e eu já fui, né, atendida pelo Pedro, maravilhoso, né? E a gente veio para falar hoje um pouquinho sobre esses símbolos, né, tanto da astrologia quanto do tarô, como um caminho de autoconhecimento, né? Não mais para, é claro, né, todo mundo gosta de saber o futuro, né? Porque a gente tem uma certa necessidade de controle sobre as coisas, né? Mas é muito legal a gente ver, né, o símbolo, né, que tem justamente esse objetivo, né, de unir, né, tanto, né, aquilo que a gente vive na vida concreta, como também no inconsciente da nossa alma, né, que é muito mais do que revelar coisas sobre você, né, porque depois, né, o que que você faz com tudo aquilo, ou mesmo do futuro, né? Então a gente trouxe o Pedro para a gente dar uma desmistificada sobre isso, literalmente, e também acho que tirar um pouco do preconceito, né, gente? O que que vocês acham, né, sobre isso? Porque ainda há muitas controvérsias sobre isso, assim, a gente poder trazer no dia a dia, acho que é mais um caminho, né, para a pessoa encontrar algo. Isso. Nossa, Lu, isso que você comentou foi uma coisa muito interessante, né? Porque tanto o tarô como a astrologia, elas pertencem a um campo muito estigmatizado, né? As pessoas acabam que olham para esse conhecimento, que eu digo que é mais do que um conhecimento humano. É um conhecimento perpassado pela evolução do ser humano. Então acabam que eles pegam, né, as pessoas no geral, utilizam esse conhecimento. Não que seja errado utilizar para previsões de futuro, né, para saber o que nós vamos fazer, o que, né, quais são as melhores tendências para os nossos comportamentos. Mas esse campo específico de conhecimento também tem uma potência muito rica em nos permitir ampliar as imagens que estão calcadas no nosso inconsciente, né? Partindo de Jung, a consciência brotou do inconsciente, né? Usando uma palavra muito bonita, a consciência desabrochou do solo do inconsciente, da terra do inconsciente. E essas imagens, né, que foram representadas não só pelo tarô, né, pelos arcanos do tarô, os arcanos maiores e menores, mas também pelo panteão astrológico, dos signos, dos planetas, né, enfim, de todo esse conhecimento que foi construído, também tem essa potência de nos fazer ampliar, elaborar e reformar a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva da vida do outro, da nossa própria vida, né, das relações, das dinâmicas que ocorrem no mundo, e sempre relembrando que a alma fala por imagens, né? A alma, essa força anímica, ela se reproduz, ela se expressa por imagens. Não tem algo tão rico como, aí, né, puxando sardinha para o meu lado, não tem algo tão rico quanto a astrologia e quanto ao tarô, né? Perpassando um pouquinho pela alquimia. Mas, enfim, isso que você comentou é algo muito interessante, né, Yolanda? Sim, essa questão dos símbolos, o quanto eles fazem parte da gente, né? Então, muitas vezes você pega o símbolo, deixa ele de lado por uma explicação mais básica. Hoje, até eu conheço um pouco mais do tarô, mais do que a astrologia, apesar de já ter feito alguma coisa nesse sentido, né, Lu? Num passado próximo, mas o quanto que as pessoas apegam a um conceito básico. Não, esse arcano aqui é isso, e ponto.
e não olha para o símbolo, né? Não olha o que aquele símbolo te traz, o que que ele está querendo te dizer, o quanto isso empobrece mesmo uma arte, uma ciência, uma coisa que é tão rica para o nosso inconsciente, né? Para o nosso caminho de individuação. Verdade. E vocês trazendo isso, sabe o que me lembrou, gente? Assim, as pessoas procuram muito assim a questão da resposta pronta, né? Seja e para qualquer área da sua vida, você vai num coach, você vai num mentor, ele vai te dar uma resposta pronta daquilo que você tem que fazer. E aí, quando você vai numa consulta, né? Mesmo que ela seja nesse campo mais sutil, a pessoa quer a resposta pronta, assim, essa dificuldade de lidar com esse paradoxo, né? Se de repente vê aquele símbolo, se veio uma resposta, né? Mesmo que seja do mentor, você quer tudo pronto. Isso me lembra muito essa questão de você me lembra muito da questão da história, da própria história do Harry Potter, né? Assim, por exemplo, daquela coisa do arquétipo de filho. Não sei se eu usaria dessa forma, porque sempre tem alguém maior, né? Ou é a palavra do pai, ou é a palavra do coach, ou é a palavra, né, do seu chefe, ou é a palavra de um mentor espiritual, e o quanto a gente não sai dessa casca do ovo para procurar suas próprias respostas, né? E uma coisa que vocês trazem aqui, que eu acho muito legal, é que assim, né, tanto um quanto do outro, a gente já mexeu com o tarô, com símbolos da astrologia, assim, acho muito legal, vocês mostram a carta e falam assim, o que que você está vendo aqui? Né? Eu me lembro quando saiu um monte de carta de paus para mim, você falou, eu falei, meu Deus, isso é uma guerra, né? E vocês não ficam atrelados só a isso, eu acho que isso expande bastante, né? Eu acho muito interessante a forma como vocês fazem. Não, e só pegando um ponto, né, Lu? A gente tem, eu brinco que existe um vírus moderno hoje, né? O vírus, um dos vírus mais letais que existem hoje no ser humano, que é a indiferença e a terceirização do próprio processo de conhecimento. Então, as pessoas procuram a todo instante métodos, técnicas, profissionais para terceirizar o processo de conhecimento dela mesma. É E aí a verdade. gente cai, a gente cai em um buraco que engloba, não, que pode englobar não só o tarô, a alquimia, a astrologia, mas qualquer tipo de conhecimento que, entre aspas, forneça respostas fáceis e rápidas para outra pessoa. Daí entra o processo do coaching, né? Então, assim, o que eu fico, assim, às vezes pensando, que a gente vive hoje mesmo uma pandemia, não uma pandemia biológica, mas uma pandemia psíquica, em terceirizar o próprio processo de conhecimento, normalmente abrindo mão da sua autorresponsabilidade e colocando na mão do outro a sua potência subjetiva interna, como se a outra pessoa fosse capaz de te falar o que você tem que fazer. E esse ponto, pessoal, esse ponto, Jung, eu brinco assim, Jung para mim é meu grande mestre. E nesse ponto, Jung é fenomenal, né? Ele sempre fala, o que nós só vamos nos conhecer, né, a dinâmica da projeção. A projeção é importante, é fundamental, é essencial. Mas mais importante que a projeção é a quebra da projeção. Né? A projeção tem que vir, né, na sequência, com quebrar essa projeção, de retomar para si aquele conteúdo que foi projetado inconscientemente no outro. Ou seja, retomar para si aquilo que te pertence, né? Retomar para você mesmo, não só aquela potência criativa, transformadora e integrativa, mas também a responsabilidade de você produzir, de você viver, experienciar a vida de maneira mais rica com a sua própria responsabilidade. Porque senão não seria vida. Seria o quê, né? Seria o quê? Um isolamento? Seria a indiferença? Seria uma clausura, né? Seria uma casca e não uma vida por si só, né? Não, é muito legal. Isso mesmo. Não, pode falar, eu vejo. Não, você falando me lembrou duas coisas, até um artigo do próprio JEP mesmo, falando sobre a dúvida fecunda, né? O quanto as pessoas hoje, ninguém está disposto a lidar com a dúvida, a ficar com a dúvida. É essa coisa do controle, né? De querer ter uma certeza. Joga-se um tarô, busca-se na astrologia uma certeza. Será que esse relacionamento vai dar certo? Não tenha dúvida, né? De saber que a própria vida em si, ela é um processo de transformação constante, né? Não tem como você ter uma resposta pronta para tudo. Isso não existe mesmo. Então,
Essa parte é muito interessante ver como que as pessoas fogem disso, né? Fogem dessa constante transformação que faz parte da própria vida, né? O fluir das águas. Nossa, Yolanda, engraçado. Não sei se a audiência, né, que está nos ouvindo sabem disso. Mas quando a gente, vocês sabem qual que é o grande ponto que instiga e estimula as pessoas a procurarem um oráculo? É a dúvida. É justamente a Putz, é dúvida. verdade. Sim. Por quê? Porque normalmente, como é o ser humano hoje, né, não consegue suportar a angústia de viver na dúvida, para que novas possibilidades sejam alicerçadas e construídas, procura esses oráculos. E aí, né, Lu, uma coisa que a gente já havia conversado, nós já estávamos conversando, da potência da astrologia, da potência do tarô, dessas imagens, né, astrológicas, dessas imagens dos signos astrológicos, dessas imagens dos arcanos funcionarem não como um mata-borral na dúvida, não como um exterminador da dúvida, não, mas como um amplificador da dúvida e da angústia. Porque quando eu amplifico a dor, a angústia pela imagem, eu consigo integrar a parte inconsciente que eu não tenho consciência. Daí, a astrologia, o tarô, conseguem ficar muito mais ricos e potentes, né? Mais conectados com a vida. Também uma coisa interessante, que uma vez eu li num livro e achei fantástico, assim. Por que que o tarô, principalmente o tarô, que tem aquela magia, aquela luminosidade das cartas, né? Você virar um espelho, de você virar entre aspas, um papel que tem uns símbolos ali, e através daquele papel com símbolos, esse espelho da vida pode se manifestar. As pessoas normalmente sempre procuraram o tarô e a astrologia, né, não só para não só para tentar resolver a dúvida, mas também para tentar entrar em contato com a dinâmica da vida. Por quê? O tarô e a astrologia, como é que eles surgiram, assim, dando um spoiler, assim, né? Como que a astrologia... Isso é engraçado. As pessoas falam muito sobre astrologia, mas não comentam qual que foi a pedra basilar da astrologia, né? Como que a astrologia surgiu? Por que que ela tem, né, esse números? Por que que ela tem essa potência de atrair a atenção, né? Atrair, brincar as pessoas falam assim, olha, eu não acredito em astrologia, mas se você começar a ouvir um podcast, ouvir alguém conversando sobre, até o que não acredita vai ficar curioso para ouvir. Então, assim, por que Verdade. que tem, não é? Por que É. que tem essa aura de mistério? Justamente porque foram ferramentas que foram desenvolvidas e que também relembram o ser humano que estar em vida é estar em relacionamento, é estar em constante troca. O Yolanda comentou, é estar em constante troca e relação com o mundo que me cerca, com o ambiente externo. A astrologia surgiu, né? A gente não pode cravar, porque a gente sempre fala. é, Inclusive, por que que eu não me considero um astrólogo? Porque quanto mais você estuda astrologia, mais você sabe que você não conhece nada, tem muita coisa para aprender. Então, é um conhecimento que não tem fim. Então, assim, mas como que a astrologia surgiu? Né? Uma das possibilidades, um dos mitos arquetípicos da astrologia. Foi uma forma que as pessoas conseguiram observar essa interação com o mundo, com a vida. Então, a partir do momento que eu estou imerso no contexto, que eu estou imerso, né, em uma dinâmica relacional que tem bichos, tem luminares, tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, né, tem os animais, tem essas forças dinâmicas da natureza que estão me rodeando, eu estou imerso nessa dinâmica, ou seja, estou em contato, em relação, né, erótico, em contato erótico, esse poder de me vincular com o que chega a mim e de ser tocado e afetado com aquilo que me toca, que chega até mim, eu consigo desenvolver a vida. Então, a astrologia, esse simbolismo, né, a astrologia simbólica que eu defendo, eu estudo, né, e eu estou levantando uma bandeira aqui. Essa astrologia simbólica, na verdade, ela foi construída, ela foi, né, calcada, ela foi elaborada como uma forma de intermediação com esse mundo de fora e com esse mundo de dentro. Porque se o ser humano é um animal relacional, e se ele está em constante troca com o céu, com o mar, com a terra, com a mata, enfim, com outros seres humanos, essa dinâmica, né, arquetípica
no singular, no coletivo, no singular e no singular no coletivo, essa dinâmica é muito bem representada e ampliada e enriquecida através dessas imagens que a astrologia ao longo do tempo formou, né? Através dessas imagens que o tarô também construiu. Porque no fundo, pessoal, Jung também é maravilhoso nisso que ele sempre fala, o processo de desenvolvimento humano, ou seja, o processo de individuação, ele é quase que, eu não digo um instinto, mas ele é uma tendência natural do ser humano. Né? O ser humano tende a Exatamente. se individuar, o ser humano tende a entrar nesse processo, consciente ou inconscientemente, mas esse processo há de existir. Então, tanto o tarô como a astrologia foram formas que a nossa civilização, que a evolução da nossa civilização e a nossa cultura desenvolveram para que a nossa consciência conseguisse visualizar esse processo sem restringir, sem colocar um ponto, né, sem fazer uma cisão, como também para estimular a ampliação. Então, quando você pega toda a estrutura dos arcanos maiores, depois subdividida em os arcanos menores, quando você pega toda a sequência dos 12 signos do zodíaco, toda a sequência planetária, quando você pega essas sequências de imagens simbólicas, quando você pega essa sequência de símbolos, figuras e imagens, a gente consegue compreender ali como esse processo de evolução, como esse processo de desenvolvimento ocorreu e sempre vai ocorrer. Isso que causa, isso é um ponto que chama a atenção da consciência. Isso é um ponto luminoso. Porque eu brinco assim, né? A astrologia é essencialmente humana. Não tem como você fugir da astrologia. Não tem como você fugir do tarô. Porque à medida que você visualiza aqueles símbolos, você visualiza aquela história, aquela mitologia, né? Você visualiza aqueles temas mitológicos, dos mitologemas, você consegue falar, cara, mas espera aí. Então quer dizer que eu, humano, singular, individual, Luciana, Yolanda, eu, Pedro, nós estamos inseridos nesse mundo arquetípico, nesse mundo coletivo. E se eu estou inserido no coletivo, o coletivo faz parte de mim, que eu também faço parte do coletivo. Então entra nessa dinâmica da vida que é muito rica. E essa dinâmica, pessoal, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas podem até negar, mas que são capturadas, elas são. Nossa, e Pedro, você tá falando isso, primeiro uma aula aqui, né? Gente, passada, passada. Mas assim, de tudo que você explicou, e a gente tá falando, né? Eu tava comentando sobre respostas prontas, né? As pessoas vão, né? Tudo bem, eu acho que também é um degrau dentro da evolução, né? Da pessoa até conhecer, de novo, começar a se relacionar, né? De verdade com tudo isso, o quanto, mesmo ao longo do caminho, até essas coisas de qualquer forma foram meio estereotipadas, né? E as pessoas até inclusive usam esse tipo de oráculo para dar respostas prontas. Mas assim, é aquela coisa, você sempre tem que voltar. Ah, ainda não resolveu, Pedro, aí volta no mês seguinte. Aí, ó, calma, meu namorado ainda não voltou. O trabalho ainda não saiu. Volta, volta. E me faz lembrar muito uma palavra, né, do professor do IGEP, o Valdemar, ele fala, a alma, ela não se alimenta de respostas prontas, né? Então, assim, mesmo que, né, estereótipo, né, ele mesmo fala, né, estereótipo vem de estéreo, né, não brota nada, não desabrocha nada de lá. Então, acho que em contato, né, com esses símbolos, de qualquer forma, se você se propõe a fazer essa jornada, né, não ficar terceirizando, daqui a pouco vão contratar gente para fazer a jornada do herói da pessoa, né, enfim, isso me lembrou muito, enfim, vai terceirizar tudo, mas, assim, você sustentar, de certa forma, durante um certo tempo, essa dúvida é que traz a transformação, né, de verdade, né? Ou não ficar voltando assim, mês a mês, 15 dias, né? Até quando? Uma data no calendário, né? O tempo de Cronos, né? Quando na realidade é um tempo interno, né? Não é do calendário. Não, nossa, Lu, e assim, né? Essa questão, igual a gente estava comentando, por que que as pessoas hoje em dia não sustentam a angústia? Por que que hoje em dia as pessoas não conseguem ser o pendurado, né, Yolanda? Por que que as pessoas hoje em dia, quando estão na pose no arcano 12 do pendurado, né, de cabeça para baixo, com os braços para trás, tudo caindo ao seu redor, porém feliz, sorrindo, sem nenhum tipo de angústia, por que que as pessoas não querem ser penduradas hoje em dia?
né? Por que que a vida hoje sempre está estimulando as pessoas a serem o mago, o imperador, ou seja, tá aquela autonomia do mago, aquela firmeza, aquele domínio do imperador, mas ser o pendurado, ou seja, se ficar na posição de vulnerabilidade, para que a gente consiga escutar o que a vida, né, o que o tal que segura o pendurado está querendo falar, ninguém quer. Ninguém quer. Aliás, ou terceiriza para um coaching, ou é mais fácil anular esse procedimento com o quê? Né? Com droga, com bebida, com os vícios e toxinas, não é não, Yolanda? Eu ia comentar isso. Era outra coisa que eu tinha. Eu pensei enquanto você estava falando, não anotei, perdi. E aí vocês começaram a falar de novo, eu relembrei. E aí, até como médica, né? O quanto que chega no consultório, muitas vezes a pessoa querendo simplesmente anular o processo. Ela não quer passar pelo processo de uma angústia, de uma perda, seja uma perda de um familiar, ou a perda de um trabalho, de uma relação, ou sustentar a dúvida, né, de como é que vai ser, se vai dar certo. Nossa, tem uma prova para fazer, será que eu vou passar ou não? Não, eu estou muito preocupado com isso. Não posso ficar assim. Quero um remédio para anular, né? Quero um remédio para resolver o problema, sendo que isso não resolve o problema, né? A gente sabe que não funciona. Você só anula por um período ali o que aquela pessoa está sentindo. O processo vai ter que continuar depois, quando ela parar aquela medicação, aquela droga, seja ela qual for, né? E como isso também é uma forma de terceirizar a próprio processo. Não, eu vou colocar na mão de um médico a minha melhora, né? O meu bem-estar psíquico, e o quanto isso está ficando cada vez mais comum. Eu fico pensando se às vezes a busca por essa resposta pronta, na realidade, acaba até mascarando, a sua inconsciência sobre a sua própria infelicidade, de verdade, né? Porque é como se você. Parece até que a pessoa segue uma linha assim de vida tão linear, o próximo resultado, mas aquela sensação de preenchimento não tem, né? Isso até eu ia te perguntar, Pedro, assim, na sua experiência, assim, eu imagino que você já tenha tido contato com pessoas assim, né? Que, ô Pedro, meu namorado ainda não voltou, o marido ainda não voltou para fazer as pazes, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Na realidade a pessoa tá na própria roda do hamster, assim, e como que os símbolos acabam até, na realidade, a gente usa o termo constelar, tá, gente? Até o Pedro falou de projetar, são coisas que você não enxerga, né? Para você enxergar, né, daquilo que você não vê dentro, né, você acaba vendo no mundo fora, né? Como que os símbolos, de repente, até se comportam, né, nessa relação aí quando a pessoa está nessa fase ainda de roda do hamster aí. Eu brinco quando a pessoa está no meio do caldeirão que está pegando, o caldeirão está borbulhando, pegando fogo, e a pessoa Isso. já procurou tudo, né? Já foi para o médico, já foi para o odontólogo, já foi, Sim, como diz, para o tudo. terreiro, já foi Fez para a tudo. igreja, Fez já aquele de tentou trazer o tudo. amor em 7 dias, tá Exato. no sexto, ainda não sentiu nenhuma mudança dele. Chegou no sexto, o sétimo, veio o vento do sétimo dia, mas esse vento não trouxe, esse vento não trouxe notícias boas, né? É. Lu, é muito comum. Só que engraçado é que é muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia equivocada, né? Principalmente sobre o tarô. Porque, né, na verdade, o que é o tarô, né? É um sistema de imagens, de arcanos maiores e menores, né? Que você embaralha, você magnetiza e a pessoa escolhe. Então tem essa magia do virar a carta, né? De virar o espelho da alma, de virar o espelho da realidade inconsciente que da realidade inconsciente expressa pela simbologia do arcano que possivelmente a pessoa que está à minha frente não está conseguindo perceber, né? Quando a pessoa volta cobrando, mas olha o que você falou não aconteceu. Você me fez lembrar, Lu, de um caso. Não, eu não vou falar o nome do santo, mas eu vou falar o milagre. Teve um caso, tem tempo isso. Atendi uma pessoa. Aí atendi a pessoa uma vez. Aí a pessoa, de repente, passou um mês, a pessoa foi e voltou e falou assim: Olha, Pedro, estou voltando aqui porque o que você falou que ia acontecer, aconteceu. Aí já falei assim, gente, mas como assim? Eu falei que ia acontecer. Ou seja, como que ela absorveu o que eu disse?
né? Quais fantasias, com quais fantasias ela chegou na sessão de tarô e projetou em mim. Porque eu não, no momento nenhum eu falo o que a pessoa tem que fazer. Até porque não cabe a mim, né? Eu não vou usurpar o poder de escolha da pessoa. E ó, eu tô voltando aqui agora porque eu só vou voltar se você. Como que é? Só vou voltar se mais uma vez você acertar o que vai acontecer. Aí, desse nível. Na hora eu falei assim: olha, a gente pode abrir aqui esse jogo, né? A gente pode ampliar esses símbolos, a gente pode ampliar todo esse cenário que vai abrir. Agora, isso não é certeza, isso não é garantia que o seu desejo vai ser consumado, e não o que o jogo está se apresentando. Por que que eu usei esse exemplo? É muito comum as pessoas voltarem, às vezes, muito felizes, ou às vezes muito tristes, querendo uma garantia. Então, é como se o tarot fosse uma garantia de sucesso. Aí a gente volta para o mesmo raciocínio, terceirização do processo de conhecimento, e as pessoas também procuram uma garantia do futuro, ou seja, uma O garantia dinheiro que os de volta. meus desejos vão ser saciados, porque uma terceira pessoa que não eu está falando que vai ocorrer. Porque se não ocorrer, essa culpa não vem para mim. A angústia, eu não vou sentir angústia, eu vou transferir a angústia por oráculo, pro tarô, pro oraculista do tarô, pro búzios, para astrologia, enfim. Ou seja, mais uma vez as pessoas fogem na própria angústia, entende? E como que os símbolos entram em tudo isso? É mais uma vez, pegando a teoria junguiana, nós temos o inconsciente coletivo, né? Que é essa camada, essa dimensão psíquica que conecta, que nos liga a todo instante, que conecta a Luciana comigo, conecta a Yolanda comigo, conecta todos nós, né, num grande campo. Essa base do inconsciente coletivo, temos arquétipos e instintos. Como que esse inconsciente coletivo se manifesta? Através de mitos, através de símbolos, através de imagens. Essas imagens, né, essas imagens arquetípicas, como o arquétipo se expressa, vai variar de acordo com o espírito da época, com o espírito do tempo. O que que o Uhum. tarot fez? Né? O tarot, ele meio que sistematizou esses núcleos temáticos. O tarot sistematizou, não digo os principais, como se diz Jung, existem tantos arquétipos quanto há tantas situações de vida. Não, eu não estou falando no sentido de limitar a quantidade de arquétipo, não é isso. O que eu estou falando no sentido é de que o tarot, ele sistematizou um processo que todos nós passamos desde que nós sejamos humanos. Então, ou seja, se eu sou humano e cresci numa cultura de desenvolvimento humano, numa sociedade, num grupo, num coletivo, sendo que nesse coletivo todos os indivíduos possuem essa base comum, essa base profunda do inconsciente coletivo, e se nesse inconsciente coletivo existem essas imagens arquetípicas que sempre perpassam ao longo das épocas, exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, Virgem Maria, né? Ou seja, expressões do quê? Do elemento feminino, de uma maternagem, né? Se a gente a gente parar para pensar sobre isso. Ou seja, essas imagens arquetípicas, né, referentes a esse núcleo temático materno, né, de um aspecto desse arquétipo, como a gente havia comentado no nosso grupo de sonhos, de estudo de sonhos, ele foi representado dentro dessa sequência de imagens que são representadas no tarô. Então, quando a pessoa chega para uma abertura de tarô, para uma amplificação dos símbolos, das imagens que ali estão se apresentando, essa conexão, não sei se eu estou conseguindo deixar claro, essa conexão entre Não, sim. a imagem que se abre naquele momento, que, de uma maneira, vai conversar, vai abrir como literalmente um espelho para aquele conteúdo inconsciente que a pessoa não está conseguindo observar, que tem conexão com o inconsciente coletivo, e por ter conexão com o inconsciente coletivo, está assim, de maneira, está pulsando na nossa vida em todos os instantes. Exemplo, as pessoas, pegando o exemplo da Cano 3, da Imperatriz, ou, de uma forma mais astrologicamente falando, da força de touro. O que que é a Imperatriz? O que que é a força taurina? A força do manifestar, do criar, do multiplicar. Né? Quem te dá essa vida? Quem te dá esse corpo? Quem te dá essa nutrição, essa pujança de sensações? Né? Quem te dá essa sensação de touro, carne, corpo, carne, sensações, né? Consciência corporal. Como diz, qual é a primeira figura que vai ensinar a nós
esse mundo das sensações, do toque, do vínculo. A questão materna. Então, quando aparece, por exemplo, a imperatriz, não é que ali está, não é que ali o arquétipo materno. Não, gente, não é isso. Ali é uma expressão, dentre as inúmeras expressões que esse arquétipo Sim, pode ter. exato, isso que eu ia falar, E, exato. Sim. exato. E que no tarô foi representado pela imperatriz. Mas se a gente consegue amplificar a imagem da imperatriz, ou se a gente consegue amplificar o símbolo do tarô, ou o símbolo do touro, né, do signo do touro, a gente consegue entrar em perspectivas, a gente consegue entrar em aspectos, a gente consegue entrar em conteúdos inconscientes que estão ali, ó, batendo na porta da consciência para serem integrados. Então, você entende que quando a pessoa olha para aquela cena, né, aquela cena do oráculo, ou aquela cena rica em imagens, né, aquela cena imagética, conta muito mais a postura da pessoa em olhar para aquele conteúdo, ou seja, conta muito mais a postura da consciência ao se deparar com conteúdo inconsciente, que pode estar representado ali pelas imagens, do que se, olha, o meu boy não voltou, olha, meu marido não voltou, ó, entende que as questões ficam muito mais profundas do que um simples, ai, não, só você errou o dia, olha, você errou o nome, A olha, Imperatriz está aqui, mas nada, né? Não, e Pedro, entendeu? não, até porque saiu essa minha carta na sombra, diga-se de passagem, né? Mas até se você trouxesse a carta, por exemplo, trazendo pro boy lixo que não te ligou de volta, né? Você trouxe o da mãe, gente, é muito profundo, porque assim, a mãe é o que ela que vai te nutrir. Se o boy lixo ligar ou Exatamente, não ligar, exatamente. você já está nutrida na sua alma naquilo que você precisa. Então, a partir disso, o que que você precisa fazer, né? E chegar nessa questão profunda, você precisa atravessar, né, o vale do pântano, né? Enfim, é isso que eu ia falar. E você ia falar alguma coisa? Desculpa, não, porque tá tendo uma aula aqui, tô Não, passada, eu também, assim, tô amando eu aqui. tô assistindo a Sim. aula. Sim, maravilha. Pedro, você tem que Maravilhosa. Nossa, escrever, o Pedro. professor já falou, livro, Gente, essas coisas aqui, você vocês precisa são muito pôr. Sim. gentis. Vocês são muito Não, gentis. É porque é não, engraçado. Esse é constatação. um, esse é um tema que, nossa, olha, pessoal, é até que está nos ouvindo. Por que que às vezes, né, lembrando aqui, por que que às vezes eu fico não decepcionado, que isso é mais do que eu diz, uma expectativa minha, né? Mas assim, por que que às vezes eu vejo que a astrologia é tão mal utilizada? Mais uma vez, não, eu não estou falando que seja errado você usar a astrologia ou o tarô dessa maneira superficial. Tá tudo certo, cada um acessa, né, de acordo com a sua capacidade, no momento de vida, tá tudo certo. Mas a partir do momento que a gente utiliza o tarô, a astrologia, apenas para esse fim, é você, como se diz o Valdemar, né? Deixar estéril algo, uma terra simbólica tão profunda, tão bonita, sabe? Tão Sim, rica. E às vezes eu exatamente. empolgo em falar sobre tudo isso, porque, gente, é incrível, assim. É incrível. Quando você pega contigo uma pessoa na sua frente, né? Seja na análise junguiana, seja numa sessão de tarô, ou quando você está vendo o mapa astral da pessoa, né, que a gente estava comentando mais cedo, né, Lu? Touro, o núcleo arquetípico do touro, do signo do touro, vai ser sempre touro. Áries vai ser sempre Áries. Áries não vai ser escorpião. Leão não vai ser aquário. Então, assim, esse núcleo potente, né, o pendurado, jamais vai ser o mago. A morte jamais vai ser imperatriz. Então, assim, Sim, quando você consegue respeitar esse universo simbólico, esse campo, né, que foi não só o campo, não só esse campo, como que eu posso falar? Não só esse campo individual, mas todos os mitos que ali são associados, né, todas as experiências diferentes que as pessoas viveram ao redor daquele núcleo arquetípico. Ao redor sim, daquele campo, fica muito profundo. Fica um trabalho lindo. Então, aí você consegue perceber a dualidade, né? Pegando o início da nossa conversa, você consegue perceber que a dualidade, a ambiguidade não é ruim. O que vai definir é o que vai ser construtivo ou destrutivo, né? O que vai definir se vai ser ampliativo ou restritivo não é o tarô, não é o arcano, não é o signo, não é um método da análise junguiana, não é a ferramenta por si só. É como a sua posição daquilo que está chegando até você, né? A posição da consciência diante esse campo do inconsciente.
né? E esse campo inconsciente é expressado de várias formas. Mitos, cartas do tarô, Ah, que mais? Sonhos, né? Que também é um sim. tema fantástico depois, a gente quiser, se a gente quiser falar. Enfim, né? Não Qual que é o foi. primordial de, Sim. de tudo isso? Nós temos uma postura aberta, receptiva, criativa, artística e religiosa. Não no sentido dogmático, de religião, de igreja, não. Mas religioso no sentido de detalhista, de aprofundar, de observar as diferentes nuances diante daquilo que a vida nos traz, né, gente? E que O está muito raro compromisso, hoje em dia. sim, concordo com você. É. Não, e Pedro, você está falando uma coisa, eu até ia te perguntar, porque era o próximo gancho, né? Até da questão do símbolo, ele tem, de novo, né? Foi o que eu falei no começo, ele tem essa coisa de unir, né? E o oposto, a palavra, inclusive, é do próprio capiroto, né? Do diabo, que Diabo, separa, isso. né? É diabo, isso, exatamente. Porque assim, quando a gente fica certo e errado, né? O tarô, a minha vida pessoal, profissional, você é a mesma pessoa. Quando você transcende isso de certo e errado, preto e branco, é quando você transcende, né? E trazendo isso, foi uma coisa muito legal que eu queria até justamente encerrar sobre isso, porque você trabalha a da responsabilidade da pessoa que está fazendo esse processo terapêutico, né? Que para mim não tem diferença nenhuma se você é um mentor, se você. E assim, a gente não está falando mal de coaching e nem isso, porque assim, é até uma conversa que a gente estava tendo antes daqui sobre a mudança do modelo do arquétipo, né? Que na verdade, assim, é o que o Pedro falou, o arquétipo, o símbolo sempre vai estar lá, o da morte sempre vai estar morte, né? Seja estudando alquimia, seja fazendo terapia comigo, ou numa consulta com a Yu, né? Numa consulta com o Pedro, ele sempre vai estar lá. Só que esses profissionais, muitas vezes, desse modus operandi de dar a resposta pronta, para que a pessoa continue funcional, mesmo estando doente, né? E aí foi uma coisa que eu e o Pedro, a gente estava conversando, né? E o Pedro trouxe isso. Aí você tem várias vertentes de astrologia, várias vertentes de tarô disso, tarô daquilo. Eu já vi tarô junguiano, mas esses dias o meu esposo achou, né? Por isso que eu falo deliciados. Ele achou o tarô do Freud. Eu falei assim, gente, Freud. Tarô do Freud. Pra quem conhece, eu já vi. E Gente, a isso pra pessoa mim é chegou aí novidade. num podcast, não, pois é, né? E aí, eu acho que como já tinha muito, a minha impressão, né? Como já tinha muito o tarô de Jung, então ela fez, eu vou fazer de Freud, que também é mais famoso, assim, foi pronto, né? Funciona. Funcional né? Mas, assim, se vai trazer a transformação da alma, então, entra até um pouco daquela questão daquele livro, né, o lado sombrio do psicoterapeuta, né, porque na realidade a gente está mexendo com imagens, né, seja ele no tarô, seja na astrologia, seja numa situação que a pessoa traz, né, que nem o Pedro traz uma situação, né, de uma pessoa, né, da vida dele, né, brigou com não sei o que, ai Pedro, você tá errado, você tá certo, gente, isso é muito perigoso, né, porque você tá brincando de magia, literalmente, né, e como o próprio Adolf, eu só sei o primeiro nome, né? Porque, pelo amor de Deus, é alemão. Mas, enfim, o que o próprio Adolf fala é assim, e a Marie também, né? Aliás, não é a Marie que fala, que é você mexer nessas imagens, né? Para fins egóicos, é magia negra. Né? Então, assim, e aí essas caras vão dando novas caras para esses símbolos, novas caras, mas sempre para o mesmo modus operandi, da resposta pronta, e aí você não transforma, né? E aí eu queria muito que, né? A Iô também, né? A Iô também mexe muito com simples. O que que vocês acham disso? Eu acho que assim, independe do método que você use, mas se a pessoa não tiver essa consciência, né? Isso é muito, eu acho perigoso, na realidade, porque não é sua vida, né? Você está falando para uma pessoa que está extremamente vulnerável, né, naquele momento. Sim. Eu só rapidinho, mas a parte, igual você falou, eu acho assustador hoje em dia o pessoal colocar na IA, colocar no chat GPT sonho, tarô, o quanto que isso banaliza, igual você, assim, claro, você falou a questão do terapeuta acabar usando isso, né, para fins egóicos, então, e constelando ali para ele e pronto, acabou, esquece a parte da pessoa que está na frente dele, desse outro ser humano, mas o quanto essa busca por respostas prontas faz com que a própria pessoa, às vezes, ela prefira uma inteligência artificial
que vai muitas vezes só confirmar o que você já estava querendo ouvir, do que se propor a estar de frente com uma coisa que, por ser um conteúdo, geralmente um conteúdo que está inconsciente ainda, é uma coisa gostosa, né? Não é uma coisa assim agradável de se ouvir, uma conversa linda. Não, você vai entrar em contato com um negócio que te incomoda. E muitas vezes não estamos dispostos a isso mais, né? Ficar nesse lugar de desconforto, sustentar esse desconforto, e quanto isso se torna cada vez mais difícil numa sociedade que preza pelo prazer instantâneo, né? Ou aquele ficar passando o Instagram o dia inteiro, simplesmente porque isso é gostoso, É sem verdade. de fato absorver nada, só Sim. se contentando com essa anestesia, É né? verdade. Sim. E rapidinho, que só para complementar o que você falou, porque esse desconforto, né, até que o Pedro falou, é uma coisa assim, a questão não é o boy lixo não te ligar, a questão não é você não ter razão numa briga, talvez, será que não é a sua necessidade de reconhecimento? Não é essa necessidade de olhar o seu próprio valor ao invés de olhar, né, de ver mais valor fora do que dentro. Geralmente a gente sempre, né, não querendo colocar em caixinha, mas assim, para você chegar a essa conclusão, né, precisa passar por esse desconforto, porque o problema não é a resposta pronta. O problema é para que você quer aquilo, né? Que muitas vezes é isso que não deixa você fazer a transformação. E É engraçado, né, gente? A gente só adentro. Eu tô um pouco rouco hoje por questões meteorológicas. O frio me pegou essa semana como diz, e me afetou, me tocou e mexeu comigo. Mas enfim, só esclarecendo, caso, né, para audiência, caso vocês percebam uma voz um pouco rouca, essa não é minha voz normal, não. Efeitos colaterais do frio. Mas vamos lá, gente. Seguinte. Sabe o que acontece? O que eu fico observando muito? Inclusive, eu até, né, falar sobre algo que esses dias eu vi na internet, que eu achei um absurdo. Nós até comentamos no grupo de estudo de sonhos com Balestrini, que tem a ver com o que eu vou falar, o tal do arquétipo invertido. Porque o arquétipo invertido faz mal, o arquétipo invertido te domina, o arquétipo invertido te controla. Pegando a base da psicologia junguiana, do que o Jung falou, arquétipo é o arquétipo e ponto. Não existe arquétipo invertido. E quando a gente pega o arquétipo invertido, a gente pode cair no julgamento de valor e moral. E o arquétipo por si só contém a sua própria contrariedade. O arquétipo por si só, ele tem os dois lados, tanto positivo como negativo, construtivo e destrutivo. Então, quando você tenta construir esse conceito de arquétipo invertido, você está cindindo o arquétipo, está dividindo o arquétipo. Como se o arquétipo fosse algo bonito, igual a Yolanda comentou, né? Algo bonito, algo fofinho. Só que aí você cai no estereótipo, você não cai no arquétipo. O arquétipo por si só contém todas as possibilidades, até aquelas que nós ainda não tivemos consciência. Então não tem como você falar que tem uma. Gente, arquétipo, ó, hoje, arquétipo invertido não existe. Como se diz o padre quer ver. Isso não existe. Stranger Arquétipo é Things me arquétipo. lembrou. Exato. Arquétipo é arquétipo. Arquétipo a gente sequer consegue acessar o arquétipo. Nós temos acesso a imagens arquetípicas, as Aspectos, né, do arquétipo, expressões, porque, as né, é aspectos o e aspecto nuances só. dos arquétipos. É muito Então, bom. quem falar para vocês, audiência, porque o arquétipo invertido me controlou? Não, isso não existe. Porque não entendeu muito bem, claro, usando a perspectiva da psicologia junguiana. Estou falando com base em Jung. Não entendeu o que Jung chamava de arquétipo, porque não existe arquétipo invertido. Por Você que não eu entendeu comentei nada, sobre isso? exatamente. Se, É, se pensa assim, não entendeu. você que está confundindo arquétipo com estereótipo. E por que eu peguei esse gancho, né, para contextualizar o que eu vou falar? Há uma confusão muito grande entre símbolo e signo, né? E engraçado, Lu, porque quando a gente para pensar que se a nossa realidade, se a nossa vida psíquica é construída através das experiências, ou seja, através das imagens que as experiências constroem na nossa sensopercepção, a gente começa a observar que o segredo não está no objeto em si. Porque, mais uma vez, usando a base junguiana, a gente não tem acesso ao objeto. A gente tem acesso à experiência do objeto. Ou seja, a imagem que aquela experiência trouxe para mim.
Por isso que é muito comum, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas, sei lá, três amigos, passarem pela mesma situação e cada pessoa tem uma percepção Exato, diferente. Então, assim, exato. cada pessoa teve uma parte, né, teve uma imagem naquela experiência, né, mas não a experiência por si só. Por que eu estou falando isso? Não o objeto, né? Não ser só o objeto por ele mesmo, né? O que ele é, na verdade. Por que eu estou falando isso? Quando a gente trabalha com o tarô, quando a gente trabalha com a astrologia, né? Com esses processos simbólicos e imagéticos, que neles estão tem todo o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento psíquico ali simbolizado, a gente cai nesse risco de, primeiro, confundir símbolo com signo, e segundo, colocar as nossas percepções estereotipadas como se fosse regra para a pessoa que está nos ouvindo. Então, assim, por exemplo, gente, símbolo, já dizia, né, o Jeff bate muito nisso, isso eu acho fantástico. Símbolo sempre vai ter uma parte inconsciente. Se você conseguiu esgotar as ampliações daquela imagem, é signo, não é símbolo. O símbolo sempre vai ter um aspecto de mistério, sempre vai ter o desconhecido, sempre vai ter um campo que você vai falar assim, gente, mas o que é isso? Onde é que eu estou? Para onde que eu vou? O que eu faço? Sempre vai ter esse mistério. Então, já começamos por aí. Se eu estou ali numa leitura simbólica do tarô, ou se eu estou analisando o mapa, por mais que eu consiga captar aquelas qualidades, aqueles aspectos da consciência que está na minha frente, daquela vida, daquela alma que está na minha frente, eu nunca posso esgotar o tema. Quando eu brinco assim, né? Gente, Ares é Ares e Touro é Touro em qualquer lugar do mundo, porque o núcleo arquetípico tá ali. Isso não quer dizer que diante deste objeto, que diante deste símbolo, né, desse núcleo arquetípico, eu possa ter diferentes nuances, diferentes perspectivas, e está tudo certo. Mas o que não posso é confundir símbolo com signo. Signo é quando o signo é estéreo. Quando eu consigo esgotar todas as possibilidades daquilo que eu acho que é, determino que é, isso é signo. Né? Ou seja, essa diferença que a gente vê muito, até mais no tarô, né? Quando a gente está ampliando as imagens, aí o consulente vira e fala assim: Nossa, mas eu não entendi isso, né? O que que eu faço agora? O que a gente vai fazer? Eu costumo falar assim: Também não sei. Cabe ao mistério resolver. Por quê? O símbolo é o símbolo. O símbolo tem esse mistério. O mistério faz parte desse vazio que possibilita uma nova criação de realidade. Então, quando eu coloco o tarô, eu coloco, né, mais uma vez, O Ares, Ares, sonho Touro, também, Touro, né? sonho Sonho. também, exato, exato. Segura, você aguenta que depois, né? Bem Isso, isso, viva. isso. Não é reduzindo Ares a Ares, não é Sim, reduzindo a Imperatriz a exato. Imperatriz, ao Pensador da Pensador. Não, é sempre deixar que esse espaço para o mistério seja respeitado. Né? Porque Jung também é. Nossa, gente, Jung é fantástico, eu sou suspeito É para mesmo. falar. Eu Ele sempre também. fala, A né? gente também. Né, amiga? A psique tem uma parte de mistério. A gente nunca vai conseguir esgotar a realidade psíquica. Ela tem sim uma parte misteriosa, uma parte inacessível. Né? Isso o Ajax, o professor Ajax, fala muito disso. O que é? A vida não cabe na consciência. Não, a consciência não cabe na vida. A Na vida é muito vida. maior que a Exato, é consciência. isso. Então, Exato. assim, como que você vai esgotar, gente, a realidade psíquica? Aí, fazendo um gancho. Então, pegando essa ideia, como que eu vou usar o meu estereótipo? Como que eu vou usar as minhas crenças, as minhas ideias, que às vezes não fazem sentido para a pessoa que está me procurando, como regra formal, como uma baliza para que aquela pessoa entenda o que eu estou falando? Ou seja, como que eu vou usar um estereótipo? Porque, assim, gente, o estereótipo é muito comum nesse meio, né, Yolanda? Você também sabe muito bem disso. É muito comum. Exemplo. Gente. Eu traí. Por que você traiu? Eu sou de escorpião. Todo escorpião trai. Nossa, mas você é barraqueiro agressivo. Por quê? Eu sou ariano. Todo ariano é barraqueiro agressivo. Nossa, eu sou tão indeciso. Eu tô cheio de contatos. Eu sou de Libra. Então, assim, vocês entendem que quando a gente consegue, quando a gente faz esse dinamismo, nós estamos falando sobre signo. A gente está matando o simbolismo. Ou saiu a carta do mago. Nossa, olha estímulo, início. O novo início que se aproxima. Ou, nossa, saiu a carta da torre. Meu Deus, uma tragédia. Ó, tá tudo fudeu. Né? Olha, eu falei palavrão. Desculpa, Não, pode gente. falar, não, imagina, você pode falar. Pode falar. A torre caiu. Então, assim, não, também é isso. Mas pode ser muito mais do que isso.
não excluindo isso. Não sei se deu para entender, entende? Né? Sim, é muito Quando, mais quando a gente complexo, sim, que é, isso. exato, exato. Uhum. A gente tenta evitar, ou, assim, ou até a gente transita no estereótipo, mas sempre com a cabeça aberta, aí sim a gente consegue entender por que que essas imagens dos arcanos, né, essas imagens astrológicas, sempre causam fascínio. Não importa se você seja ateu, se você seja sua vertente religiosa, né, se você vê alguém falando sobre esses temas, gente, o bichinho vai falar assim, o que que tem ali mesmo? Não, é isso. E Pedro, Sim. é uma coisa que assim, é esse autoconhecimento que você traz, as coisas, a vida não é simples, muito pelo contrário, ela é complexa, ela é profunda, né? E até a origem da palavra complexa, né? Não da etimologia em si, né? Mas do ponto de vista filosófico, é um emaranhado de fios. Né? Então, se você reduz a pessoa assim, ela é assim porque ela é de escorpião, ela é de Áries, mas existe outras nuances, ela tem a dinâmica familiar, a cultura dela, o espírito da época, é o tempo, né, né, um tempo atrás ela ia ser apedrejada, né, em determinados países, se for mulher, né, já é já vai ser condenada à morte, mas enfim, mas tem outras nuances, então acho que você sustentar isso, você, né, você vai tirando esse emaranhado dessa questão complexa, né? E não, eu diria ainda mais, não se espantem, porque assim, até falar que não acredita, né, nessas coisas místicas, muito desse misterioso que é colocado hoje é projetado, né, no mistério do sucesso, do dinheiro, né? O ídolo vira um político, vira um professor, vira uma instituição, vira outra coisa. Então, assim, né, a gente está trazendo só o tarô, né? Só, e realmente é só porque tem várias, como o Pedro mesmo diz, né? Tem várias nuances e é muito complexo. E foi, nossa, Pedro, foi maravilhoso estar aqui. Eu espero, Como se foi diz, né, Lu? maravilhoso. Oi, fala. Qual Deus você vai adotar para sua vida? Vai ser o Deus do dinheiro? Vai ser o Deus do trabalho? Vai ser o Deus do tarô? Né? Vai ser o Exato. Deus, vai ser qual Deus? Porque algum Deus vai existir. Vai, porque Seja, a sua seja... psique precisa disso. Exato, Uhum. exato. É Exatamente. muito isso. Ô Pedro, eu quero já deixar aqui oficialmente, tá até gravando aqui, para que você volte para a gente falar, inclusive, eu acho que de alquimia. Inclusive, a gente está numa novelinha aqui para falar de alquimia, se você gosta, e a gente estava falando muito, né, de se relembrar sobre isso. Deixa aqui o convite. Eu quero te agradecer, né, por você estar aqui e a casa sempre está aberta para você, viu? É sobre isso. Sim, muito obrigada, Pedro. Você foi assim maravilhoso hoje. Oi. E, Gente, gente, olha, eu que aí, ó, agradeço. o Pedro, ó, vou deixar aqui depois, né, o Instagram do Pedro para seguir, se vocês procuram por respostas, né, na verdade, de fazer a pergunta certa, eu diria. De seguir um caminho de fazer a pergunta certa, o Pedro tá aí. É isso, Pedro, te interrompi, pode falar, Pedro. Não, gente, ó, eu sempre falo, eu falo mais o nome da cobra. Ainda mais quando é um A assunto gente que eu também. gosto. Ixi, se eu não me controlar, sai que nem assim, ó, que nem uma porteira aberta, que não tem Gente, freio. até é privilégio de ter o Pedro toda quarta-feira nos estudos, era de sonhos, era de alquimia, e ele sempre dá essas nuances de casar. Nossa, casar tudo, o símbolo une. É isso aí. Mas, ó, muito obrigado a vocês, obrigado, Luciano, obrigado, Yolanda, por me receberem aqui, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que eu tenha conseguido ser pelo menos um pouquinho compreensível, né? Assim, que eu consiga, sei lá, ter dado colocar um pouco de luz nesse assunto, nesse tema, né, que é a tarô e astrologia, que é tão estereotipado, é tão estigmatizado, né? Sim. Agradeço demais a oportunidade, obrigado por vocês me ouvirem, certinho, e se tiver outro convite, podem contar comigo. Não, com certeza terá. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aqui a gente vai continuar conversando, mas é isso só para o próximo capítulo aí para vocês. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais, pessoal.